Olá, eu sou Israel Fogel, sou escritor e jornalista e hoje vamos falar sobre o tema os tipos de narradores. Antes, porém, inscreva-se em meu canal, acione o sininho e dê um like. Isso é muito importante para a continuidade de nossos vídeos. Toda história é contada por alguém que pode ou não fazer parte da narrativa. Essa voz que conduz os eventos e define a perspectiva pela qual os leitores tomarão conhecimento de todos os acontecimentos registrados em seu livro. Essa figura tão importante é chamada de narrador. Mas nem sempre ele recebe os devidos créditos ou é explorado como deveria. É bom conhecermos, então, os tipos de narradores que nós temos. Um dos tipos é o narrador observador. Então, o que é o narrador observador? A narração é conduzida em terceira pessoa, mas sem a participação do narrador. Na história, isso é chamado de narrador observador. O narrador não participa da história. Ou seja, a voz responsável pela trama não existe de verdade. É um narrador neutro. Como no livro Mulherzinhas, da Louisa May, que em 2012 estreou nos cinemas como filme. Confira esse trechinho do livro aqui. Como os jovens leitores gostam de saber como é a aparência das pessoas, aproveitaremos esse momento para lhes oferecer um pequeno esboço das 4 irmãs que estavam sentadas, tricotando sem parar naquele entardecer, enquanto a neve de dezembro caía silenciosamente do lado de fora e o fogo crepitava alegremente dentro de casa. Então, nós notamos que trata-se de uma narração onde o narrador é apenas um observador das ações. O segundo tipo de narrador é o narrador personagem. A maioria das histórias contadas em primeira pessoa traz como narrador um dos personagens da obra. Normalmente, o protagonista da história. Nesse tipo de narração, o leitor tem acesso apenas aos sentimentos e pensamentos de quem está conduzindo o texto. Quase como se ele mesmo estivesse vivendo todos os acontecimentos. Um exemplo famoso e atual pode ser visto na saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer, em que as histórias são conduzidas pela personagem principal do romance, a Belacham. Vejam esse trechinho onde ela diz: minha mãe me levou ao aeroporto com as janelas abaixadas. Estava fazendo 24 graus em Fênix. O céu estava um azul perfeito e sem nuvens. Estava vestindo minha camiseta preferida, sem mangas, de renda, furadinha. Usava como um gesto de despedida. Minha bagagem de mão era uma parca. Então, vocês notem aqui que é nítida a presença do narrador personagem. Ele está sendo usado na primeira pessoa, então o personagem principal está narrando a história. Existe também um terceiro tipo, que seria o narrador onisciente. Então, o que é onisciente? A própria palavra onisciente significa saber de tudo, ter conhecimento absoluto de tudo que acontece. Então, nesse caso aqui, o narrador com essa característica é aquele que conhece todas as vírgulas escritas, sabe tudo o que vai acontecer. Além de saber os conhecimentos, o narrador onisciente também ele tem acesso aos pensamentos e aos sentimentos das personagens. E pode ser descrita em primeira ou terceira pessoa.
Então, aqui ele pode aparecer tanto na primeira como na terceira pessoa. Um exemplo clássico desse formato pode ser observado nas histórias do Harry Potter, o bruxo mais amado aí dos 4 cantos do mundo atualmente, né? Há um trechinho que eu vou ler aqui para vocês, um trecho do primeiro livro da saga Harry Potter, e a Pedra Filosofal, foi o primeiro capítulo. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto, a caminho do quarto, onde foram se deitar. Enquanto a senhora Dursley estava no banheiro, o senhor Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da rua dos alfeneiros como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados com um casal de bem. Ele achava que não aguentaria. Então aí nós temos o narrador onisciente. Agora vocês vão perguntar, mas como eu faço a escolha do narrador quando eu estou escrevendo? Qual é o ângulo? Você tem que saber qual é o ângulo da narrativa que você vai fazer, que você vai utilizar dentro do seu livro. Ao imaginar a história, você compartilha os pensamentos íntimos dos personagens ou você pensa nos acontecimentos com uma visão de fora, apenas escrevendo tudo o que acontece? No primeiro caso, sugere-se a escolha do narrador personagem. Então, se você vai compartilhar os pensamentos íntimos, você tem que usar um narrador personagem. Já no segundo caso aqui, se você tem uma visão de fora, aí você usa, é mais coerente usar o personagem, o narrador observador. Então, você está de fora, você está narrando o que você está vendo. Agora, seja fiel à sua escolha. Raramente será possível misturar com sucesso todos os tipos de narração num livro só. Então, preste atenção, se você escolher o narrador observador, do início até o final, você usa o narrador observador. Se você usar o narrador personagem, use durante todo o livro. Então, é provável que essa aventura resulte numa confusão se você misturar os observadores, os narradores. Então, tome muito cuidado para fazer essa escolha correta. Só por um exemplo, certa vez eu escrevi um livro contando, eu tinha uma gata que se chama Kitana. Então, eu escrevi a história dela desde o início. O fato interessante dela é que ela nasceu no dia 11 de setembro de 2001, no momento em que as torres estavam sendo atacadas por aqueles aviões lá nos Estados Unidos. E eu pensei, então, em escrever essa história, só que a hora que eu cheguei para escolher o narrador, como que eu faria? Então, eu fiz uma opção. Eu escolhi a opção de eu seria a gata, então eu tomei o lugar da gata, e a gata, a Kitana, é que contou a história. Então, tudo que acontecia, eu peguei o ângulo que a gata via a história, não eu contando a história de uma gata. Então, aí eu tive que tomar cuidado para usar desde o início do livro até o final, a gata vendo todos os acontecimentos. E eu escrevi a gata, no caso, ela descreveu o momento que ela estava nascendo, que ela viu um avião derrubando uma torre, ela não sabia o que estava acontecendo. E assim eu fui fazendo a história e no final a gata morre. Então, ela descrevendo como ela morreu, o que ela se sentiu. Então, eu tomei cuidado para não misturar esses personagens. Então, foi a gata contando toda a sua história. Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, faça um teste a sua escrita. Se ficar em dúvida, faça um teste. Procura descrever a história de diversos ângulos
e veja o que mais combina com a sua narrativa. Então, você tenta fazer de uma forma, usando o observador, ou usando o personagem, ver o que fica melhor no seu texto, você coloca no texto. Aos poucos, a escrita vai fluir e os seus dados mergulharão no teclado naturalmente. Por hoje é só. Espero ter ajudado, então, esclarecido algumas dúvidas. E inscreva-se no meu canal, acione o sininho e dê um like. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.